pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nossas vidas. Deus que nos chamou, nós te agradecemos, Jesus, te louvamos, Senhor, por todo o bem que o Senhor já nos fez, pelo bem que o Senhor nos faz. Te louvamos, Senhor, por esta semana abençoada que tivemos, e te louvamos, Senhor, por este estudo que nós vamos ter a partir de agora. Estudo este, Deus, que trará crescimento espiritual para as nossas vidas, crescimento, Senhor, e maturidade espiritual, pois é isto que o Senhor quer para os seus filhos nesta terra, e sabemos que isso só é dado por Ti, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, pela Tua verdade. E por isso, Senhor, é com gratidão que nós recebemos nesta noite este ensinamento, este crescimento espiritual que vem do trono de Tua graça às nossas vidas, para que nós, Senhor, venhamos aprender a viver nesta terra, a viver como Tu queres, Senhor, não como nós queremos, mas o que o Senhor quer para cada um de nós. Temos muito a aprender, Jesus, pois reconhecemos que nada somos, que nada temos, que nada sabemos, Senhor. O que sabemos, o que temos e o que somos é pela Tua graça, Senhor. É pelo Teu poder, é pela Tua boa mão que nos conduz sempre em triunfo, pois em Ti, Senhor, nós somos mais que vencedores. Em Ti, Senhor, nós podemos todas as coisas, Senhor. O Senhor nos fortalece, o Senhor nos mantém de pé, o Senhor nos consola, o Senhor nos conforta, o Senhor nos dá a direção correta, o Senhor nos livra do mal, o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta e jamais nos faltará. Tu és o Deus que provê, Senhor, nas nossas vidas, na nossa necessidade. O Teu poder se aperfeiçoa a cada dia, Senhor, na nossa fraqueza, pois é quando estamos fracos, Senhor, quando nos sentimos fracos, é aí que somos fortes, pois o Teu poder se aperfeiçoa em nosso espírito e se manifesta em nosso viver. Obrigado, Senhor Jesus, pela força que vem de Ti, para envergonharmos o inimigo, Senhor, para envergonharmos o diabo, Senhor, que tanto se levanta contra nossas vidas, que tanto, Senhor, investe contra nossas vidas, mas maior é quem está em nós. Maior és Tu, Senhor, que nos dá sempre o poder para resistir às Suas astúcias ciladas, Senhor, as Suas investidas, os Seus dardos malignos. Sempre, Senhor, em nossas vidas estes dardos serão apagados, porque estamos, sim, ó Deus, vestidos com o capacete da justiça, Senhor, com o escudo da fé, estamos calçados, Senhor, com o evangelho da paz, Senhor. Deus, estamos com a espada, Senhor, em nossas mãos, Senhor, que é a Tua verdade, que corta todo mal, Senhor. Pois por um caminho, Senhor, se este mal chegar até nós, por 7 ele bate em retirada, Jesus, porque nós somos cabeça neste mundo e não cauda. Nós estamos por cima e não por baixo. Nós não aceitamos o contrário disso, Senhor. Nós somos sarados, Senhor, por Ti. O Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. O Senhor tirou de nosso meio, Senhor, todas as enfermidades. Tu levaste, Senhor, as nossas dores. Tu levaste cativo o cativeiro, Senhor. Por isso, Deus, somos livres em Ti e Lhe adoramos por esta liberdade. Sabemos, Senhor, e temos noção exato, Senhor, desta liberdade, pois não fazemos libertinagem de Tua graça, Senhor. De modo algum, Senhor, nós não aceitamos o pecado em nossas vidas, Senhor. Pelo contrário, Jesus, nós buscamos cada dia mais a Tua santidade, pois Tu és santo, e assim como Tu és, nós também queremos ser, Jesus. Andar de modo digno e agradável a Ti, Senhor, na sã doutrina, no que as Sagradas Escrituras revelam e ensinam, Senhor.
queremos te agradar, Senhor. Nós queremos, Senhor, fazer o que tu mandas. A nossa vida é tua, Senhor. Não estamos aqui porque temos medo de alguma coisa, Senhor. Nós não temos medo de nada, pois tu és o nosso Deus. Tu és o Deus que nos protege, que nos ampara, que guerreia a nossa guerra. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Jesus ressuscitado. Tu és o Deus que jamais desampara os teus. Tu és o Deus que cuida dos seus. E assim estamos nós aqui nesta noite, Senhor, sendo cuidados por ti, pelo teu amor, pela tua graça maravilhosa que nos alcançou. E temos prazer, Jesus, na tua palavra. Temos prazer na tua verdade. O Senhor nos deu sabedoria. E essa sabedoria tem aumentado a cada dia. O Senhor abriu os nossos olhos, tirou as escamas de nossos olhos para compreender a tua vontade, Senhor, e vivê-la, dando testemunho da tua glória, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por mais esta noite em tua casa, na excelência do teu Santo Espírito, Senhor, na alegria do teu Santo Espírito, na paz, Senhor, que transborda em nossos corações. Obrigado, Senhor, por esta paz que nos alcançou. Obrigado pelos casais desta igreja, Senhor, pelos maridos, pelas esposas, pelos filhos, as crianças desta igreja. Obrigado, Senhor, por cada homem, por cada mulher, por cada filho amado teu, Senhor, que aqui o Senhor tem trazido para os alimentar. Obrigado pela minha vida, pela minha família que amo, Senhor, pela vida dos meus filhos, pela vida da minha amada esposa, também pela minha vida, Jesus. Eu lhe agradeço, Senhor, pela obra maravilhosa que tu tens feito, Senhor, em minha vida e na vida dos meus e na vida da tua igreja, Senhor. Tu és Deus fiel, que não falha e jamais falhará. Tu és Deus de milagres. Tu és Deus do impossível. E assim, Senhor, nós temos vivido contigo as experiências que o Senhor tem nos proporcionado, Jesus. Poder contemplar os teus milagres, poder contemplar, Jesus, o teu mover em nosso favor, e poder ver o quanto o Senhor nos ama, poder ver, Senhor, a tua boa mão nos livrando do mal, nos guardando, Senhor, do maligno, nos livrando, Senhor, da língua mentirosa, nos livrando, Senhor, da língua que difama, nos livrando, Senhor, daqueles que querem nos ver destruídos. Tu és o Deus dos justos. Tu és o Deus que ama a justiça. E assim nós estamos aqui nesta noite, Senhor, justificados por Ti e buscando andar em Tua justiça, Senhor, agradando a Ti e não a pessoas e não a homens. Tu sabes, Senhor, Tu sabes, ó Deus,
que nós temos resistido, Senhor, que nós temos resistido por amor a Ti, Senhor, por amor à verdade, por amor ao Teu santo nome, por amor àquilo que o Senhor quer. Obrigado, Espírito Santo, por nos fortalecer a cada dia de luta, a cada dia de batalha, pois foi o Senhor quem nos alistou para esta batalha. Foi o Senhor quem nos alistou para fazermos parte do Teu grande exército, Senhor. E aqui estamos nós, Jesus, para lutar por esta verdade. Vestirmos a couraça da justiça, Senhor, e irmos adiante, sem retroceder, lhe agradando em todo o tempo, Senhor. Mesmo que isto, Senhor, nos cause dor, Tu és o Deus que enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Tu és o Deus que nos conforta e nos consola em todo o tempo, Jesus. E nós não vamos desistir, nós não vamos desanimar, porque sabemos que a seara é grande, Senhor, e poucos são os ceifeiros desta seara. Senhor, muitos precisam ouvir esta verdade que nós temos ouvido. E nós cremos, Senhor, que por nossa vida, por nossa boca, o Senhor fará chegar a muitos. Porque o Senhor disse: grande é a seara e poucos os ceifeiros. Nós sabemos, Senhor, como são poucos os que o Senhor chama para a Tua graça. Nós sabemos porque somos aqui, Senhor, um pequeno número. Somos, Senhor, os poucos ceifeiros. Nós somos os poucos ceifeiros, Senhor, que querem trabalhar na Tua seara. Nós queremos, Senhor, ser capacitados por Ti. Nós queremos que o Senhor apareça, Jesus. Nós queremos cada vez mais diminuir. E queremos que o Senhor cresça em nós. Nós queremos, Senhor, que os Teus filhos vejam a Tua face em nós. Nós queremos que os Teus filhos reconheçam a voz do Pai através de nós, Senhor. Através de nossa vida, através de nossa firmeza, de nossa postura espiritual. Nós queremos, Jesus, fazer mais para Ti. Senhor, eu oro em favor desta igreja, Jesus. Eu oro, Senhor, em favor deste povo que o Senhor tem separado para Ti. Deus, eu oro, Senhor, declarando sobre este povo, Senhor, o Teu poder, a Tua graça, a Tua autoridade, Jesus, a Tua sabedoria. Pois todos nós, Senhor, somos sacerdotes deste pacto maravilhoso. Todos nós, Senhor, somos ministros desta maravilhosa graça. Todos nós, Senhor, recebemos o Teu poder e a Tua autoridade. Por isso, Senhor, eu lhe peço que seja manifestado na vida da Tua igreja, na vida dos Teus filhos, este poder, esta autoridade que o Senhor já nos deu para falar do Teu santo nome. Que não haja, Senhor, em nosso meio nenhum tímido. Deus, que nenhum dos Seus filhos aqui neste lugar pense que está incapacitado de falar em Teu nome.
que nenhum dos teus filhos aqui desta igreja, Senhor, seja intimidado, Senhor, por pensamentos contrários, por complexos, ó Deus, de inferioridade. Que os teus filhos, Senhor, desta igreja, da Cristo Vive Pau Sul, e de todos do Ministério Cristo Vive do mundo, Senhor, entendam a posição em que eles estão contigo. Entendam, Senhor, o que eles são para ti, Senhor. Pois eles entendem, Senhor, a submissão, eles entendem, Senhor, o respeito, eles entendem, Senhor, a reverência que é devida ao teu querer e à tua soberania. Mas que eles também entendam, Senhor, o que eles já são em teu nome. Que nenhuma boca, Senhor, desta igreja se cale diante da mentira. Que nenhuma boca desta igreja, Senhor, se cale diante do pecado. Que nenhuma boca desta igreja, Senhor, se cale diante, Senhor, de repressões, de intimidações. Que nenhuma boca, Senhor, guarde aquilo que o Senhor quer que seja dito, pois tudo já foi dito e está em tua palavra, Senhor. Que a tua igreja resplandeça, Senhor, nesta cidade e nas cidades vizinhas. Que esta igreja, Senhor, seja ícone de santidade, de reverência, de respeito, de temor e de santo tremor a ti, Senhor. Que esta igreja, Senhor, seja reconhecida como igreja que teme o teu santo nome. Que esta igreja, Senhor, cumpra aquilo que o Senhor designou. Que esta igreja, Senhor, não fuja ao teu santo propósito. Que esta igreja cresça cada dia mais, Senhor, para o teu santo nome, para a tua honra e para a tua glória. Senhor, aquilo que o Senhor determinou para esta igreja na cidade de Pau Sul e nas cidades vizinhas, eu chamo a existência nesta hora por fé e recebo com ações de graça, Senhor, para o teu louvor e tua glória. O Senhor disse que se temêssemos o teu nome, lhe dessemos ouvidos e andássemos em obediência a ti, o Senhor nos receberia como filhos. O Senhor estaria no meio de nós e o seu povo jamais seria envergonhado. Senhor, assim está escrito e assim eu recebo para a vida desta igreja, pois este altar, Senhor, tem ensinado a tua vontade. Este altar tem ensinado a tua verdade, Jesus. Este altar, Jesus, não mente, não engana, porque ele é teu. Este altar é teu e tu fazes, Senhor, o teu querer neste lugar. E assim como está escrito, Senhor, eu creio que tu estás aqui nesta hora. Tu estás aqui, Jesus, cuidando de nós, tratando de nossa alma, Senhor, curando feridas, nos dando coragem, nos fortalecendo, nos dando ousadia, estratégias para vencer. E assim será, Senhor, para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. Nós somos o povo que o Senhor separou para o teu louvor. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. E ninguém
e nada nos arrebatará das tuas mãos, Jesus. Por isso, Senhor, que o teu livro seja aberto nesta noite. Que o teu livro, Senhor, que o livro da tua lei seja aberto nesta noite e proclamado aos ouvidos dos teus filhos, e que a tua verdade liberte. Que a tua verdade, Senhor, traga libertação aos que vão ouvir a tua palavra. Me use, Senhor, mais uma vez, para o teu louvor. Me use, Senhor, como ferramenta de valor em tuas mãos, como vaso de honra em tua casa, Senhor, para o teu louvor e para a tua glória sempre. Amém. E todos digam amém. Obrigado, minha amada pastora. Louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos amados, Igreja Preciosa de Jesus Cristo, mais um dia nos reunimos para crescer neste estudo bíblico em graça, onde nós vamos falar sobre a salvação eterna. Um assunto que muito nos interessa, um assunto que interessa a todos filhos de Deus, pois é um assunto que liberta, é um assunto que faz com que o Filho de Deus viva sem medo de inferno nesta terra. É um assunto que traz a verdade de Jesus e mostra o poder verdadeiro que há no sangue de Jesus. É um assunto que revela o que é, de fato, o sacrifício de Jesus naquela cruz. Em Hebreus 10, 14, está escrito assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Onde estão os que estão sendo santificados? Todos nós, a cada dia, a cada reunião, a cada oportunidade que o Senhor nos dá de estar em teus átrios, nós estamos tendo a oportunidade de sermos santificados pela palavra de Deus. Então, através deste estudo, se chega ao pleno conhecimento, ao pleno entendimento, Vamos, pastora, que a salvação obtida por Cristo não pode ser invalidada por nada. Aleluia. Nem por ninguém neste mundo. Ela é para sempre. Então aí nós entendemos o porquê da igreja nessa terra. Qual a missão da igreja nessa terra? É proclamar o Evangelho de Cristo. E o que significa Evangelho? Boas novas de grande alegria. O que são boas novas de grande alegria, amados? Ter a certeza da salvação eterna é uma boa nova de grande alegria. Amém? Então nós estamos aqui para isso, para ensinar o povo de Deus que a salvação já foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. E que agora o Senhor Deus, Ele quer que os seus filhos vivam em paz em relação a isto.
O Senhor Jesus, Ele quer que os seus filhos descansem. Por isso que o apóstolo Paulo ensina e diz que para o povo de Deus há um repouso, há um descanso. E esse descanso não é depois da morte. Esse descanso é para hoje, é para agora. Esse repouso é para hoje. Então entra no repouso quem? Quem recebe isto. Quem acredita nisso. Quem o Senhor Deus dá o poder de crer. Amém? Então, nós somos este povo, nós somos essas pessoas que Deus ordenou a crer nisto, que nós estamos salvos e salvos para sempre. Então, agora, a nossa preocupação como crentes nesta terra é aprender a viver o cristianismo. Então, a maior preocupação nossa hoje deve ser esta: conhecer o nosso Deus como Ele é de fato e servi-lo como Ele quer ser servido, para que as bênçãos que Ele mesmo determinou para a nossa vida se manifestem dia após dia. Amém? Então, nós estamos tendo um profundo entendimento sobre isso, aprendendo sobre as alianças. Amém? Porque o nosso Deus, que é o Deus de alianças, Ele promete àqueles que são aliançados com Ele as suas bênçãos. Ele promete isso. Então, Ele quer que essas bênçãos aconteçam na vida dos seus filhos. Então, nós servimos um Deus que tem prazer em manifestar as suas bênçãos. Então, agora, o que Ele faz conosco? Ele nos ensina a alcançarmos estas bênçãos pela sua palavra. Então, Tito 1, 2 e 3, está escrito assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Amados, eu amo esse texto. Sabe o que eu disse agora há pouco? Para você não gastar sua vida com carnais, para você gastar sua vida com espirituais. É o que Paulo fazia. Você pensa que Paulo gastava tempo com carnal? Foi Paulo quem disse: assim ensina ou não, que passa disso é do maligno. Para promover a fé que é dos eleitos. Eu estou fazendo isso aqui hoje. Eu estou promovendo a fé que é dos eleitos, amado. E não tem coisa melhor nessa vida. Sabe, você promover a fé que é dos eleitos. Isso é gratificante, não é, pastora? Você promover a fé que é dos eleitos e ter o retorno. Você vê que a palavra não rebateu. Você vê que a palavra foi... Desculpa a expressão, mas ela foi absorvida. Toalha velha, esponja, né? Quando cai a água, ela absorve. Então, a fé que é dos eleitos é isso. Recebe a palavra de Deus, né? E o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então, antes da fundação do mundo, Deus já havia prometido salvação aos seus. Aleluia. Glória a Deus por isso. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante... Vamos, pastora, por favor, me ajude. A pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Glória a Deus. Então, antes da fundação do mundo, né, o Senhor disse, aleluia, que daria aos seus filhos a vida eterna. Então, a vida eterna já estava garantida por Deus. Antes da cruz, amados, muitos filhos de Deus passaram pelas mãos do inimigo.
muitos foram ao inferno. Amém? Porque antes de Jesus, esta salvação ainda não havia sido consumada. E por isso, muitos filhos de Deus desceram ao inferno. E lá ficaram por bom tempo. E quando Jesus, então, na cruz, ele entrega o seu espírito ali, que todos conhecem a história, né, os fatos. Jesus, ele desce ao inferno e tira os seus de lá. Ele salva os seus que estavam no inferno. E por isso a Bíblia diz que ele tira das mãos de Satanás a chave da morte. Aleluia, Jesus. Ou seja, Satanás não teve mais poder sobre a morte dos filhos de Deus. Aleluia, Jesus. Então, olha que alegria isso para nós hoje, sabermos que o Senhor nos justifica, e quando terminarmos as nossas obras aqui, nesta terra, quando nós findarmos as nossas obras e formos para o descanso eterno, nós vamos já com a certeza que estaremos no seio de Abraão, aguardando, aleluia, a volta do Senhor. Aleluia. Onde ele ressuscitará primeiro os mortos e depois arrebatará os seus filhos, que isso aqui é a tua igreja. Você quer aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. 2 de Tessalonicenses 2,13 está escrito assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Você está achando que Deus determinou a salvação para você ontem? Hã? Aí, agora eu estou mudando, né? Agora eu estou fazendo só coisa boa. Agora Deus vai me salvar. Você está achando que é assim? Tem gente que pensa que é assim. Aí eu tenho que fazer coisa boa para mim não ir para o inferno, para mim ir para o céu. Eu conheço tanta gente assim, irmão. Não, eu estou buscando ir para o céu. Eu tô fazendo para ir para o céu. Se fosse por obra, né? Ninguém ia para o céu. Se fosse por obra, irmão, todo mundo ia para o inferno. Então, louvado seja Deus, que não é por obra, é por graça. A salvação é por graça, é mediante a fé. É a fé dom de Deus que você já recebeu. Amém? Glória a Deus. Olha que tremendo. Desde o princípio, amado, para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, pela santificação do Espírito Santo que habita em você. Amém? Fé, dom de Deus que pelo Espírito Santo você já recebeu. E a verdade, que é o que você tem recebido hoje. Amém? 2 de Timóteo 1,9. Olha o que está escrito. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Então, ele nos salvou. Ele nos chamou com santa vocação. Então, diga, eu tenho um santo chamado. Diga, eu tenho uma santa vocação. Amém. Não segundo as nossas obras. Amado, eu vou dizer para você, se Deus fosse me chamar pelo aquilo que eu era no passado, Ele nunca tinha me chamado. Alguém entendeu? Alguém entendeu? Se Deus fosse olhar para a minha vida, pelas minhas obras, para me chamar, para eu estar aqui hoje, falando em nome dEle, Ele nunca teria me chamado. Teria chamado você, pastora? Não. Amém? Deus maravilhoso. Próximo, pastora.
mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então nós estávamos lá no concílio. Ai, que coisa boa. Mas eu amo imaginar o concílio. Sabe o que é imaginar o concílio? É imaginar quando nós estávamos com o Pai antes de vir para esse mundo. Em espírito, nós, filhos, estávamos com o Pai. Amém? E aí então ele determina para cada um de nós os tempos, as datas em que nós viríamos para esse mundo. Ele determina o dia em que nós teríamos um encontro com Ele, porque quando viemos, tivemos o apagão, né? Não lembramos de nada. Mas lá foi tudo determinado e nós ouvimos isso da boca dele. Ele disse. Eu amo imaginar isso. Eu amo, sabe? Não vejo a hora de estar de volta lá. Essa é a verdade, irmãos. Eu tenho que ser sincero aqui, sabe? Eu não posso esconder, porque Deus está vendo no fundo do meu coração. Eu não vejo a hora de voltar da onde eu estava, da onde você estava. Mas é o que Paulo disse, né? Para mim o morrer é ganho, mas o viver é Cristo. Então, enquanto eu viver, eu vou viver para Cristo. Enquanto eu viver, eu vou falar de Cristo. Enquanto eu viver, eu vou promover a fé dos eleitos. Glória a Deus. Então, a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Isso é maravilhoso aos nossos olhos. João 3, 15 e 16. Olha o que está escrito. Para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Então, olha que coisa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê em Jesus? Você crê que Ele é o teu Senhor e teu Salvador? Pronto. Tem a vida eterna. E aquele que não crê, não tem a vida eterna. Amém? Simples assim. João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo. Olha, isso é muito importante. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem é esse? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Então, não é somente eu ouvir a palavra. Eu ouço a palavra, né? Eu ouvo a palavra e creio em Deus. Então, assim, quem ouve a palavra e crê em Deus, obedece a palavra. Bem? Porque tem muita gente que fala, não, eu acredito em Jesus. Eu acredito na palavra dele e creio em Deus. Mas aí você olha para a vida da pessoa, ele não vive nada do que Jesus ensina. Ele não pode ser alguém que tenha vida eterna. Não pode. Amém? Então, nós recebemos a verdade porque nós amamos Deus, amamos Jesus e cremos no que nós estamos fazendo aqui. João 6, 47 a 57. Vou passar batidão. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então a carne de Jesus foi moída pelos nossos pecados. Jesus foi açoitado pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelo pecado do mundo. Então ele diz que o pão
que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Por isso que ele diz que ele é o pão da vida. Porque por meio de Jesus nós recebemos vida e vida em abundância. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Eles não entendiam, né? Eles não tinham percebido ainda. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, que é isso? É receber o sacrifício de Jesus. É receber, sabe, tudo o que ele passou, tudo o que ele sofreu. Então, a salvação, ela começa quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus pela nossa vida. Quando nós entendemos que ele sofreu por mim, ele sofreu no meu lugar. Então eu estou recebendo o corpo e o sangue de Jesus na minha vida. Porque é o corpo dele que foi moído e o sangue que foi derramado por minha vida. Amém? Glória a Deus. Não tendes... Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue... E aqui, amados, olha, Jesus, quando ele diz assim, quem comer, quem beber, Jesus não está dizendo assim, olha, quem quiser comer, quem quiser beber, tá? Jesus está dizendo assim, olha, aquele que comer, ou seja, aquele que comer, ele foi destinado a comer. Aquele que beber foi destinado a beber. Então, já foi ordenado por Deus antes da fundação do mundo. Então, isso aqui não é um livre-arbítrio. Por isso que nós, né, não oferecemos mais Jesus para as pessoas como nós oferecíamos. Nós falamos de Jesus, mas nós não falamos mais, viu, aceita Jesus, viu, aceita. Não. Aquele que está ordenado a receber, vai receber. Amém? Então, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Os eleitos, os predestinados. E eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, o Espírito Santo está em nós. Nós comemos da carne, que é o pão, e bebemos do vinho, que é o sangue. Amém? Amanhã nós vamos fazer isso aqui. Amanhã nós vamos fazer exatamente isso. Nós vamos comer da carne e beber do sangue. A carne, o pão simboliza o corpo, a carne de Cristo. O vinho simboliza o sangue de Cristo. E nós fazemos isso porque nós cremos no que Ele fez por nós. Aleluia, Jesus. Nós realizamos isso porque nós cremos no sacrifício que Ele fez por nós. Então nós damos testemunho do que nós cremos. Amém? Então, a ceia do Senhor é um memorial que revela ao mundo que nós comemos da carne de Jesus e bebemos do sangue de Jesus. Ou seja, nós aceitamos o que Ele fez lá na cruz por nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta... Quem de mim se alimenta, fala, igreja. Por mim viverá. Então nós vivemos por Jesus. Glória a Deus. João 6,37. A vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca. Nenhum irá se perder. Das ovelhas de Jesus, nenhuma vai
para o matadouro. Nenhuma vai para o inferno. Porque é a vontade de Deus que nenhuma se perca. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. João 10, 27, 28 e 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ai, que lindo isso. Tem o vídeo aí, pastora, das ovelhas? Não tem? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Amado, ovelha de Jesus, amado, segue Jesus. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ai, Jesus. Hebreus 7, 22 e 25. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. O pacto da graça de Deus, irmão, é um pacto de superior aliança. É um pacto de melhores e superiores promessas. Então quem está inserido no pacto da graça de Deus tem que saber isso, que está inserido numa aliança superior. Olha que tremendo. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. 2 Timóteo 1,12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho. Quem estava dizendo isso? Apóstolo Paulo, nosso apóstolo. Ele estava sofrendo, tá? Ele estava sendo ultrajado, ele estava sendo envergonhado. Amado, pregar a graça de Deus é para poucos. Não é para muitos. Se você perceber hoje, quantos pregam o evangelho adulterado, quantos pregam o evangelho misturado e quantos pregam a genuína graça de Deus. Então Paulo, ele disse assim, ó: por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amados, o Deus que nós servimos, o evangelho do Deus do qual nós pregamos aqui, ele é poderoso. Para quê? Para guardar o nosso depósito até aquele dia. Haverá galardão para a minha e para a tua vida. Amém? Judas 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Apocalipse 3:5 diz assim: o vencedor será assim. Então assim, o vencedor será assim. É o vencedor, amém? Eu, você e todos que foram chamados por Jesus. Esse é o vencedor. O vencedor não é aquele que luta para vencer, não, viu? Não, eu tenho que lutar para ser salvo. Vamos entender isso, mano. O vencedor é aquele que Jesus chamou para ser salvo, ou seja, ele vai vencer. Amém. Então, o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum, olha só, amado, de modo apagarei o seu nome no livro da vida. Será que tem crente aí hoje achando que vai para o inferno? Eu tenho certeza que tem. Eu tenho certeza que tem. Assim, ó. Assim, de crente achando que
Deus já pagou o nome do livro da vida dele, né, e vai para o inferno. Está escrito aqui, ó: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Jesus, 2 ladrões, um blasfema, um zomba. Salva-te a ti mesmo. O outro: Senhor, lembra-te de mim. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Aleluia. Sabe o que eu acho, ministro Marcelo? Eu acho que deve ter pastor que duvida que esse ladrão foi salvo. Irmão Ricardo, eu acho que tem líder espiritual que não acredita, irmã Dirce, que esse ladrão que confessou a Jesus foi salvo. Eu acho que ele pensa assim: eu só vou acreditar no dia que eu chegar lá e ver ele lá. Sabe por quê? Porque não crê que a salvação se dá assim, mediante a fé, mediante a graça. Eu ouvi da boca de um pastor uma vez, de uma denominação ao qual por um tempo eu pertenci, não vou falar nomes, mas esse pastor disse: eu não acredito que a pessoa na última hora ali, no leito de morte, se alguém falar de Jesus para ela e ela falar que aceita Jesus, eu não acredito que ela é salva. Esse pastor falou isso para mim. Eu falei: então que evangelho que o senhor está pregando? Falei para ele. Falei: que evangelho que o senhor prega? Que Jesus que o senhor prega? Porque eu acredito que se no coração dela ela crer que Jesus tem poder para salvar e ela confessar com a boca dela o que a Bíblia diz, ela será salva. Ele falou: não, eu não penso assim, porque senão fica muito fácil, né? Olha o que esse pastor falou. Então por isso que eu acredito que ele duvida que esse ladrão da cruz foi salvo por Jesus. Eu acredito, entendeu? Entenderam? E como ele, tem acho que muitos, porque não acreditam que a salvação é por graça. A salvação tem que ser por obra, tem que ter uma vida de pagar preço, tem que ir lá fazer os seus sacrifícios na vida. O que eles não sabem é a questão do galardão. E nós sabemos aqui. Quando Jesus chama, então nós temos o tempo para conquistar o nosso galardão. O que é o galardão? Vai ser a nossa recompensa nos céus. Então estes que confessam a Cristo na última hora, irmão, eu falo para você com a mão na Bíblia: estes não terão galardão. Estes que confessam a Cristo na última hora e são eleitos, são predestinados à salvação, estes não receberão galardão nos céus. Serão salvos, entrarão no paraíso, mas não receberão galardão. Então, para quem é o galardão, pastor? Para aqueles que o Senhor chamou, disseram sim para Cristo e trilharam o caminho por fé no Evangelho de Paulo, no Evangelho da graça de Deus. E os que trilharam o Evangelho na lei, pastor, também não receberão galardão. Porque Paulo diz que é pelo Evangelho que ele ensinou, que ele pregou, que Deus dará o seu galardão aos seus filhos. Glória a Deus. Então nós estamos num lugar onde nós temos direito a galardão se nós trilharmos este caminho firmes até o fim. Diga glória a Deus, irmão. Onde paramos, pastora? Me ajude. Apocalipse. Amém. Apocalipse. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Hebreus 10:39. Nós, porém, não somos do que retrocedem, diga amém, para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, quando nós permanecemos firmes na fé, nossa alma é guardada. Ok? Por isso que eu tenho que ter
todo o cuidado deste mundo. Vou dizer uma coisa para você que está aqui hoje neste estudo. Não imite os que não vieram. Ok? Como pastor que te ama. Não imite os que não vieram. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz: aquele que está de pé, está em pé, cuide para que não caia. Você sabe o que é isso? Esse não caia? É esfriar na fé. É esfriar na fé. Então tem muito crente que diz assim: hoje... Porque assim, nós temos estudo hoje, né, pastora? A pastora já divulgou, né? Mas a igreja toda sabe. Primeiro sábado do mês, estudo bíblico em graça, que nós voltamos hoje, né, com os nossos estudos. Amanhã, primeiro domingo, ceia do Senhor. Segunda-feira, primeira segunda do mês, oração e confissão da palavra do Senhor em nossas vidas. Então nós temos aqui, olha que tremendo, sábado, domingo e segunda. Que gostoso! Comunhão plena, sabe? 3 dias para adorarmos ao Senhor, né? Fazermos aqui um avivamento com a nossa fé para o nosso Deus. Mas aí tem crentes, e isso eu digo com tranquilidade e em paz, que acha que é muito. Tem crentes que acham que é muito. Puxa, ir na igreja sábado, domingo e segunda. Então ele vai escolher os dias. Então o primeiro dia que ele já tira é o estudo. Não, estudo, eu já sei, eu já ouvi, então não preciso ir. Aí na ceia, opa, tô lá. Vou participar da ceia. Sou membro do corpo de Cristo. Aí depois a segunda, oração, tem que orar. Estou precisando de oração. Tem que pedir umas coisas para Deus. Então, na segunda-feira de oração, estou eu lá firme. Então, para você que veio hoje, não imite o exemplo dos que não vieram. Amado, eu digo para você também em paz, não tem justificativas para não se estar na casa de Deus em dias de reunião. Não se tem. Não se tem justificativas. Mas, pastor, eu tive que enterrar minha sogra. Vem para o culto, depois vai enterrar a sogra. Vem para o ensino, depois vai enterrar a sogra. Amado, olha, Jesus falou para um moço uma vez. Jesus passou pela cidade, pastora, e ali pregou ali, e Jesus estava saindo da cidade e falou para o moço: vem. O moço falou: Senhor, deixa eu primeiro enterrar meu pai. Jesus falou o que para ele? Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Vem e me segue. Amado, radical. Amado, aquele que Jesus chama para servir a ele, é assim, sim, não. Se ficar em cima do muro, olha, não adianta, amado. Vai ter uma vida espiritual, sabe, que vai ser um desastre. Vai ter uma vida problemática, vai ter uma vida que, sabe, patinando ainda, por mais que esteja na graça, porque não entendeu ainda o chamado de Deus. E olha, amanhã Deus vai rasgar tudo isso pela palavra. Nós temos que entender o que nós estamos fazendo aqui. Eu tenho entendido bem, creio que você também. Então, não se deixe contaminar, viu? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Se todos nós aqui pensarmos que um dia de estudo bíblico não é importante, nós tiramos da agenda o estudo bíblico. E eu vou dizer para você, é Deus que determinou esse dia. É Jesus Cristo, dono dessa igreja, que determinou o primeiro sábado de cada mês, reunião da sua igreja para ouvir e aprender. E eu louvo a Deus pela tua vida que está aqui nessa noite.
Agora? A senhora quer falar? A senhora não quer falar no final? No final, pode ser? Então guarda aí, no final a senhora vai falar. Amém? Pra gente não perder aqui a linha do raciocínio. Grava aí, no final a senhora vai falar. Vou dar o microfone para a irmã falar. Amém, igreja? Louvado seja o nosso Deus. Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos o que retrocede para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Isaías 35, 5 a 10. Então, se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia embraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos, e ali haverá bom caminho. Aleluia. Caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, igreja. O imundo não entra por esse caminho, pois será somente para o seu povo. Pode aplaudir, pastora. Aplaude mesmo. Quem quer que por ele caminhe não errará. Nem mesmo louco. Eu sou louco, não vai errar. Não vai, porque Deus que está guiando. Deus pode ser louco. Deus fala, agora acabou loucura. Acabou loucura. Agora vai viver com sensatez. Não vai errar mais. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão e deles fugirá a tristeza e o gemido. Amados, eu vou dizer para você, a graça de Deus quando me alcançou só me trouxe alegria. Choro e gemido, tristeza e gemido, foi embora. Foi embora. Hoje, as lágrimas não são de, sabe, aquela tristeza que eu tinha na alma, sabe, aquela coisa que me sufocava, aquela coisa que me oprimia. A graça trouxe alegria. A graça trouxe paz. Salmo 89, 30 a 37. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, olha Deus falando. Se violarem os meus preceitos, porque, né, tem aí os livros que falam, olha, se andar, o diabo vai levar você para o inferno, hein? E se não andar direito, ó, vai perder a salvação, hein? Ô crente, cuidado, viu? Viu, pastora? Cuidado, perder a salvação. Olha, se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. É aqui mesmo, amado. Não pensa você aí que vai ser depois, não. É agora. Fez errado? Vem aqui, filhinho. Tenho umas palmadinhas para você. Meu filhinho amado, eu te amo tanto, mas você fez errado. Agora você vai ter que tomar umas palmadinhas. É assim. Nosso Deus corrige. Eu mandei você fazer certo e você fez errado. Vem aqui. E não adianta fugir, porque eu te pego ali na curva. Tem crente que quer fugir, Vinícius Marcelo. Tem crente que faz a coisa errada e depois quer fugir, depois volta murchinho, sabe? Volta murchinho. Aconteceu? Então, o que aconteceu? Tô na luta. Tô na luta, tô na provação.
Por que será? Porque não fez a coisa certa, né? Então, para inferno não vai, não. Para inferno não vai, irmão. Fica tranquilo. Se é filho de Deus, Jesus salvou. Mas se está fazendo a coisa errada, pode esperar que vem. Vem. Porque Deus corrige quem Ele ama. Então, se Ele ama, pode esperar que vem correção. Se não vier correção, tenha certeza de uma coisa: Deus não ama essa pessoa. Viu? Pode guardar isso que eu estou te falando. Se a pessoa está lá só fazendo coisa errada, só fazendo coisa errada, só fazendo coisa errada, e você já indignado, né, porque o Espírito Santo habita em você, e você já não aceita mais o pecado, você não tolera o pecado, graças a Deus, e você fica ali naquela coisa, né? Mas como é que fica? Fica tranquilo. Porque se for um filho de Deus, daqui a pouco vem a chicotada. Vem. Porque Deus, ele vem com correção, né? Deus fala. Olha, amado, Deus é tão longânimo, né? Ele é muito, paciente. Deus é, sabe, muito mais do que eu falei aqui. Ele é longânimo. Então ele vai dando, sabe aquela expressão, vai dando a corda? Deus vai dando a corda. Aí chega uma hora que já falou muito, sabe? Falou. Aí Deus pega e prepara uma correção. Correção o que é? É algo leve. É R$10.400, irmão Ricardo. É algo leve, irmão. R$10.400, uma correçãozinha. Vamos permitir aí para ver se, pumba, se dá uma despertada, porque falar eu já estou falando muito. Aí, toma, crente. Toma, crente. Foi Deus. Aí depois quer que vai lá para mandar os espíritos embora. Mas, glória a Deus, amém. Já tá meio despertado, né? Desperta tu que dorme. Então já começou a ficar com medo de alguma coisa. Opa, acho que esse negócio não está certo. O que está errado? Vamos ver. Foi correção. Opa. Então já começou a querer dar ouvidos. Glória a Deus. Mas e se não dá ouvido? Aí Deus estica mais um pouquinho a corda. Não deu resultado? Tum, chicotinho. Vem disciplina. A disciplina ela é um pouquinho mais pesada que a correção. Entendeu? Tudo isso, amados, é tempo, tá? É tempo. Aí vem a disciplina. A disciplina já não é R$10.400, cara. Aí já pode ser R$30.400. Aí pode ser R$50.400. Aí pode ser algo mais, entendeu? Que já dói um pouco mais. Ou às vezes até a perda de um algo maior. Pode acontecer. E aí, se dá o resultado, glória a Deus. Se ouviu, glória a Deus. É filho, Deus ama, Ele está tratando. E se não dá ouvidos, aí vem os açoites. Aí os açoites, amados, são dores na alma que, olha, eu não quero nem imaginar. Eu sei de pessoas que sofrem açoites de Deus aí, tá? Por não darem ouvidos, por não obedecerem. Então, por quê? Porque é filho e Deus está chamando para correção. Então Deus corrige quem Ele ama. Se não acontece nada, se não está acontecendo nada, fica tranquilo que Deus não ama essa pessoa. Pastor, não fale isso. É a verdade. Se Deus não corrige, Deus não ama. Por quê? Deus corrige quem Ele ama. Glória a Deus. Amém? Então, vamos lá. Salmos. Onde que eu parei? Não parei não, pastora. Eu tenho que terminar de ler. Onde é que eu parei? Isso. Estou falando aqui da vara, né? Punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade. Ou seja, a salvação eu não vou retirar dele. Eu vou manter a minha salvação na vida dele. Olha que tremendo isso. Glória a Deus. Amém? Nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança. Olha,
Deus não viola, não quebra a sua aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Diga glória a Deus por isso. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Glória a Deus. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Olha onde é que o pecado tem domínio, amados. O pecado tem domínio na onde? Na lei. Por quê? Porque a lei ativa a carne. A lei, ela promove o pecado. A graça é espírito e vida. Amém? Então, louvado seja Deus. O pecado não nos domina. Filipenses 2,12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, o que é esse desenvolver a nossa salvação que o apóstolo Paulo diz? A salvação da alma. Então, assim, nosso é espírito, alma e corpo. É do que nós somos formados. Amém? O que é o espírito? É a nossa identidade com Deus. É aquilo que Deus criou antes da fundação do mundo, que está aqui dentro desse corpo. Entenda isso, que é bem interessante. A alma, o que é? São as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso intelecto. Isso a Bíblia chama de alma. Ok? E o corpo, que é a nossa carne. Então, quando nós recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos um espírito com Deus, ou seja, o nosso espírito está guardado em Deus. O Espírito Santo está habitando no nosso espírito. Quem está entendendo isso? Então, o espírito já está salvo em Cristo Jesus. E aí, há uma necessidade da alma também ser salva. Salva do quê? Das opressões deste mundo, das maldades deste mundo, das tristezas, das angústias, de toda a dor. Amém? Então, Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, começou uma salvação na minha vida quando eu recebi Jesus. Essa salvação ela já está pronta para até o dia do Senhor. Mas eu tenho que andar nela agora. Então eu preciso alinhar os meus pensamentos, alinhar as minhas emoções, aquilo que já é o meu espírito. Quem está entendendo? Vocês estão entendendo? Está dando sono? Está interessante? Amém? Então, as pessoas, principalmente os legalistas, pegam esse versículo aqui e dizem assim, viu? Então, desenvolver a vossa salvação. Vai, busca a tua salvação, senão você não vai ser salvo, não. Então, a falta de conhecimento, a falta de revelação, traz a mentira para o povo de Deus. 1 de Pedro 4,18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Ou seja, o justo, amado, ele é salvo por Jesus Cristo. Amém? E nós, para alcançarmos a salvação da nossa alma, nós temos uma luta. Sim ou não? Sim ou não, igreja? É com luta que nós alcançamos a salvação da nossa alma. Nós temos que enfrentar as adversidades todos os dias. Nós temos que enfrentar o perverso todos os dias. Nós temos que enfrentar o que é mal todos os dias. Então é com dificuldade, não é tudo tranquilinho, né? Ezequiel 18,4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Então, aquela que pecar, amado, é o que vai ter prazer no pecado sempre que não tem Deus na sua vida. Não é predestinado à salvação, está entendendo? Então, os que são do Senhor sempre serão do Senhor. E as que não são, jamais serão dele. Ok? Está bem claro isso?
Então, as que são dele, todas serão salvas. Hebreus 2:3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelo que a ouviram. Hebreus 6:4-6. É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provarem o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Mas esse texto aqui também, muitos legalistas pegam e jogam para a igreja. Ok? Então nós temos que entender aqui o seguinte. Um filho de Deus legítimo jamais vai negar Jesus Cristo. Amém? Um filho de Deus legítimo, por mais que talvez, ele tenha más experiências com igrejas, com denominações, com líderes, que ele tenha, experiências ruins na sua vida espiritual com Deus. Mas se ele é um eleito, amado, jamais, se ele provou, a boa palavra, se ele provou, essa salvação, ele jamais vai envergonhar o nome de Jesus. Ele jamais vai defamar o nome de Jesus. Ele jamais vai expor Jesus a escândalos. Então quem faz isso, irmão? O ímpio, o da perdição, o joio. Então, para esses, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Entenderam? Estão entendendo? Amém? Então, o filho, o legítimo, se ele cair, Deus o levanta. Ele se arrepende, amados. É algo que é automático. Estão entendendo? Hebreus 10:26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então aquele que recebe, a verdade, recebe o conhecimento e continua numa vida de pecado, peraí. O sacrifício de Jesus não está sendo válido para essa vida. Então, tem coisa errada. Entenderam? Porque para o filho eleito, para o filho predestinado, ele entende o sacrifício, se arrepende e vive para Deus. E você diga amém. Mateus 7:22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Naquele dia muitos vão dizer isso. Jesus está dizendo. Mas qual a resposta do Senhor? Eu não vos conheço. Então não é porque às vezes está falando de Jesus, está falando de Deus, às vezes até fala que se acredita em Deus, que é filho de Deus. Então, a salvação eterna não é para todos. É só para quem é um filho legítimo de Deus. Gálatas 5:4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Esse versículo aqui os legalistas também adoram, dizer que está desligado de Cristo, então por isso já está ligado ao inferno. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, se vocês querem viver pela lei, vocês precisam entender que vocês estão desligados de Cristo. Olha que tremendo isso. Então, os nossos irmãos legalistas, eles pensam que nós não estamos ligados a Cristo. Quando, na verdade, são eles que não estão ligados a Cristo. Olha que sério que é isso, irmão.
Está aqui, ó, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Os Gálatas, Paulo chegou para eles e destrinchou, desculpa o termo aqui, mas destrinchou a graça para eles. Olha, é assim, 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 é assim que vocês têm que viver. Aí foi pregar para outros. Quando Paulo voltou, ele viu lá uma bagunça só. Já não viviam mais por fé naquilo que Paulo tinha ensinado, não estavam mais confiantes e firmes naquilo que Paulo tinha ensinado, e já tinham misturado lei com graça. Então Paulo olha e diz assim, olha, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Ou seja, trouxe a lei para dentro da graça, amado, pronto, está desligado de Cristo. Da graça decaístes. Então nós temos que tomar muito cuidado para que eu e você não decaia da graça, para que eu e você não sejamos desligados de Cristo. Por mais que nós estejamos falando de Deus, se nós não ficarmos firmes na sã doutrina, que é a graça de Deus, Deus diz assim, olha, minha aliança contigo está rompida, está quebrada. Restaura aí. Entenderam, irmãos? Então, por isso que nós temos sim que falar da graça para os nossos irmãos da lei. Pode até ser que agora, de cara, eles até queiram nos bater. Assim como eu um dia quis, sabe? Jesus começou, antes de Jesus iluminar os meus olhos, né? Falar alguma coisa para mim, eu fiquei indignado. Fiquei bravo. Falei que a pessoa estava endemoniada. E aí Jesus vem e fala, vem cá, filho, vou mostrar para você. E começou a me revelar a palavra. Olha eu aqui pregando ela, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, muitos dos nossos irmãos legalistas, a hora que nós formos falar, eles vão ficar bravos. Vão ficar bravos. É normal ficar bravo. Deixa Deus fazer a obra. Assim como Deus fez na minha. Eu lendo a Bíblia, eu lendo a palavra, os meus olhos foram iluminados. E glória a Deus por isso. Mateus 10, 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Já sabemos agora. Por que somos odiados, Senhor? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amado, quem vai ser salvo? É aquele que perseverar até o fim. O que não é salvo não persevera. Jesus está sendo bem claro aqui na palavra. Aí vem o legalista e usa esse termo para lançar para as ovelhas. Fala, viu, olha, se você não perseverar, você vai para o inferno. Que é isso, mano? Quer colocar medo no rebanho de Cristo? O rebanho de Cristo, as ovelhas dele, ouvem a sua voz e o seguem. Amém? Então essas vão permanecer firmes e vão perseverar até o fim. E automaticamente já estão salvas. Amém? Então, palavra final para encerrarmos. Mesmo que o crente não possa perder-se, isso nós entendemos aqui, amém? Não há possibilidade de um crente ir para o inferno. Há um chamado a viver em obediência e no Espírito, para poder gozar desta grande salvação aqui na terra. Aquilo que eu disse, as bênçãos do Senhor para a nossa vida, elas dependem do nosso modo de viver, do nosso modo com que nós respondemos ao chamado. Amém? Desfrutando de todas as preciosas bênçãos deste reino inabalável, o qual nós estamos inseridos, que é o reino de Deus, a genuína graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que este ensinamento, que este estudo abra os olhos aos cegos,
dê audição aos surdos, que dê passos aos coxos, aos paralíticos, que esta palavra traga restauração, que esta palavra traga libertação, que esta palavra liberte os filhos de Deus na face desta terra, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, porque assim disse o Senhor. Glória a Deus. Aleluia!